Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o tema é a revolução da inteligência artificial no Marketplace. Tecnologia como motor de desenvolvimento de negócios. Para tratar esse assunto, a nossa convidada é mais do que especial, é a Lucila Coelho, que é pioneira em inteligência artificial no Brasil e foi a criadora da primeira agência de IA generativa e a primeira escola também de inteligência artificial generativa. Ela fundou a agência AIIA em 2023 e nessa época, né, como todos nós, não tínhamos nenhuma informação sobre inteligência artificial generativa. Então ela abriu esse caminho, né, ela foi desbravadora e continua sendo em 2025 a desbravadora, né, tratando esse assunto de inteligência artificial e de tal forma que possa ser acessível a todos os mercados, a todas as realidades da empresa que nós sabemos que são diferentes, são diversificadas, cada empresa, cada setor tem os seus próprios desafios e a Lucila vem trabalhando muito nessas questões de personalizar, de customizar essa ideia de inteligência artificial generativa para todos esses mercados. Lucila, primeiro, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter uma empreendedora, uma empresária tratando de um tema tão espinhoso, tão difícil, tão complexo, que é o uso de inteligência artificial aplicada a negócios. Sim. Eu que te agradeço, para mim é uma honra, né, ter um professor da PUC me convidar para um podcast. Como a gente estava falando, eu sempre quis criar um podcast de inteligência artificial e eu fiquei feliz de você me dar esse start aí. A gente estava conversando que hoje no Brasil ainda não tem tanta gente né, para eu convidar, mas quem sabe em breve a gente tenha um podcast de inteligência artificial. Eu te agradeço muito, eu queria fazer um pouco do meu timeline com relação à IA, né? Eu venho de um mercado comercial, sempre fui da área comercial, de marketing, trabalhei em algumas multinacionais, né? Meu pai, assim, eu gosto muito de contar essa história do meu pai, porque meu pai criou a primeira escola de informática privada do Brasil. Acho que eu não te contei isso, né? E aí, às vezes as pessoas me perguntam, por que você escolheu inteligência artificial? Eu acredito porque eu vi ele criando essa empresa, né, em São Paulo. Então, eu acompanhei, meu pai criou essa empresa na capital. Até poucos dias eu estava morando em Búzios, né, na praia, no interior do Rio, e eu vi que não ia ter jeito, eu ia ter que vir para São Paulo, para o estado de São Paulo. Muitos empresários me chamavam para vir, já tinha um ano e pouco. Eu falei, não, agora a gente tem que ir. E eu estou muito feliz, né, de estar num ambiente onde meu pai construiu esse negócio. E eu queria mostrar um pouco para você, só não te perguntei como que a gente compartilha a tela, que eu gosto muito de mostrar, né? Eu acho que é num botãozinho aqui embaixo. Eu acho que nós não vamos conseguir, Lucila. Não, né? Eu queria te mostrar, porque algumas coisas são práticas, que eu queria te mostrar na prática, algumas IAs funcionando. A gente não consegue, né, compartilhar no ao vivo. Não consegue. Tá, mas de qualquer forma eu vou falando e depois qualquer coisa a gente deixa os links para quem tiver interesse. Sim. Então vamos lá. O que eu queria falar? Primeiro, assim que começou o burburinho da IA generativa, eu comecei a estudar e logo me apaixonei. Eu sempre amei, né, computador, eu aprendi. Na verdade, meu pai tinha uma escola de informática, mas eu aprendi a mexer tudo no computador sozinha. E aí, logo em janeiro, eu vi um movimento de meninos, né, nos Estados Unidos criando agências IA. E eu fiquei apaixonada com a ideia. Eu falei, eu quero também, né, ousadia total, eu quero. E eu me apaixonei e comecei a fazer parte de grupos fechados nos Estados Unidos, né, de vários empreendedores, acompanhar tudo que eles faziam, eu fazia também. Então, assim, eu falo muito que
a IA generativa, não a IA, mas IA generativa, que as pessoas às vezes confundem e colocam tudo num pacote, e a IA generativa, quem aprendeu e quem usou na prática foi muito autodidata, né? E eu tenho até essa qualidade de autodidata, de ser autodidata. Então, e aí até quando eu entrei num curso no MIT ano passado, no MIT, eu vi que eles separam essa linguagem, né, do machine learning com a IA generativa. Eles chamam de inteligência artificial, e o machine learning, que não é generativo, eles separam e chamam de machine learning. Eu acho interessante a gente separar isso. Quando eu falo que eu criei a primeira escola IA, sim, a primeira escola de IA generativa e prática, e focada em negócios para a empresa, que a gente não vê até hoje. As pessoas falam, eu converso com alguns empresários que falam que existe uma linguagem, todo mundo, de repente, né, em 2024, começou no hype a falar da IA generativa. Aí eu comecei em 2023, eu quero falar muito desse momento, porque eu comecei e me sentia muito assim, né, quando você está desbravando, quando você é visionário ali, você meio que se sente sozinho. Eu me sentia criando conteúdos ali, falando com empresários, as pessoas me procuravam, mas a gente sentia muito medo, né? E aí eu decidi até criar um canal no YouTube, eu comecei a criar conteúdos no Instagram, no LinkedIn, e resolvi criar esses conteúdos para educar os clientes, porque eu percebia que eu tinha muita facilidade de entender, eu estava apaixonada, e as pessoas ainda não conseguiam acompanhar. Grandes empresários de empresas de tecnologia. E aí eu falava, meu Deus, aquilo ali, eu falei, nossa, eu não acredito que eu estou me colocando nessa posição, né? Eu me senti importante, mas não foi muito simples, né? Aquela coisa do início, não foi fácil, porque eu me sentia meio que sozinha falando, porque as pessoas retraíam, tinham muito medo, achavam que era moda, e ninguém acreditou. E aí eu fui seguir em frente. Quando em 2024 começou um auge, logo que virou o ano, em 2024, em janeiro, eu fui convidada por um fundo de Venture Capital para investir em todos os meus negócios. Na agência, eu tinha um projeto de criar um marketplace desde 2023 para comercializar a IA, e a escola, na educação. Eu estava criando vários nomes, pensando como que eu ia fazer. E aí eu fui convidada para esse projeto em conjunto, uma sociedade. Eu fiquei uns 6 meses trabalhando em cima disso. E aí a gente encontrou uma grande barreira que eu ainda acho que existe, né? Esse gap que existe muito no Brasil ainda, que é a mão de obra, né? Desenvolvimento de soluções e projetos com inteligência artificial, principalmente a generativa. A gente encontrava quem soubesse visão computacional, machine learning, o que já é um pouco, entre aspas, antigo, que a gente sabe que a IA existe desde 1950, né? Mas a IA generativa, construir soluções era muito complexo, e a gente não encontrava essa mão de obra, até que eu decidi começar a criar a escola IA. E eu sempre tive em mente uma coisa que eu vejo hoje no Brasil, principalmente no Brasil, eu vejo um foco muito grande, todo mundo querendo usar. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Só que aconteceu, eles tiveram que recuar e voltar a educação nas empresas, porque eles quiseram, assim, por competitividade, começar a colocar ChatGPT, tudo quanto é tipo de solução de inteligência artificial. Só que isso começou a gerar mais trabalho do que ajudar na produtividade, né? Porque aí os colaboradores não sabiam o que fazer, então eles tinham ainda que aprender uma coisa assim, né, ser um preparo. E a mídia toda fala sobre isso, e aí, quando eu criei a Escola IA, que foi em julho ali, eu lancei em julho de 2024, já estava um tempão querendo fazer, e eu comecei a criar algumas aulas, e eu sempre foquei na parte que, no início, as pessoas falavam que ia acabar, que é a engenharia de prompt, né? Que tem gente que faz piada até, que não é uma engenharia. Eu acho muito complexo. Eu acho que quando você realmente estuda isso a fundo, é muito difícil, não é qualquer pessoa que consegue acompanhar. Então, eu entendo por que eles criaram esse nome de engenharia. E até lá no meu canal do YouTube, eu criei um vídeo quando a Anthropic fez uma proposta de trabalho, né, para pagar $500 mil por ano para quem soubesse engenharia de prompt. Então, ela é tão valorizada que ela só melhora. E aconteceu uma coisa incrível, que eu sou suspeito, porque eu adoro engenharia de prompt. Às vezes nem eu entendo porque eu gosto tanto, porque é tão difícil, né? E aí aconteceu uma mágica. Eles começaram a criar vários tipos de modelos, e para cada modelo, o prompt tem que ser diferente. Para cada empresa, o prompt tem que ser diferente. Então, isso aí foi só aumentando o poder, digamos assim, da educação em engenharia de prompt, né? E aí, tá, mas só que eu via muito no mercado hoje no Brasil, falando de mercado, as pessoas procuravam muito marketplace, né? Procuravam muito soluções IA e até menos da educação. O que acontece? Eu falei, bom, temos que lançar aí o marketplace. Foi aí que em novembro eu decidi lançar o marketplace.
e fazer tipo um upgrade. Como eu criei a agência IA, eu criava soluções, muitas empresas me procuravam, eu decidi criar um marketplace para meio que transformar isso numa escala, porque como eu não conseguia contratar pessoas que soubessem o que eu sabia, eu falei, tem que criar alguma forma de escalar isso para empresários. Já que o interesse todos que eles me procuram o tempo inteiro é esse, então vamos lá escalar. Porque terceirizar essa mão de obra hoje no Brasil não é fácil. Eu consigo terceirizar no exterior, mas no exterior eles cobram em dólar e é muito caro. Um projeto básico, eles cobram no mínimo $2.000 com a alta do dólar. Isso fica, às vezes, até inviável. E eu estava pensando em o que fazer para pequenas empresas também. Eu fico muito pensando, né? Porque a gente percebe que quando começou em 2023 é meio que um efeito de cascata. Primeiro vem as grandes empresas, aí vem os grandes empresários, depois os médios, e aí depois é que as pequenas ficam ali meio perdidas e aí que você quer ajudar. Você tem alguma pergunta ou continua aqui? Não, essa timeline está extremamente importante. Está muito interessante. E aí foi engraçado, porque aí eu fiquei uns meses, né, em 2024, aí, nesse período que eu lancei escola, eu fiquei atendendo os alunos, criando aula, eu fiz mais de 50 aulas em pouco tempo. E aí depois, logo em seguida, eu comecei a estudar mais ainda. A gente tem, assim, um desafio que eu gosto muito na IA, que é estudar todo dia, acompanhar as novidades, estudar muito. Só que eu sinto que 2024 isso tomou um volume ainda maior. Ficou bem mais extenso, assim, acompanhar. Teve uma hora que eu falei assim, vai chegar um momento em que todo mundo vai ter que se especializar. Não dá para você estudar tudo, sabe? Começou a entrar nesse momento aí na minha concepção. E aí eu lancei o Marketplace, mas, tipo, eu não consegui nem fazer metade do que eu queria fazer com ele, porque já apareceram mais empresários me procurando. Então, assim, a gente percebe que o mercado está com muita necessidade, sabe, de profissionais e tem muito pouca empresa. A gente vê, eu também sou de um espaço que é o marketing digital, né? Eu faço parte do marketing digital há alguns anos, eu estudo muito, sou gestora de tráfego, tenho alguns certificados com o Google e tudo. Então, essa área também de marketing digital, a gente viu um boom muito grande em 2024 de pessoas vendendo curso. Mas pessoas que não tinham prática nenhuma, simplesmente copiar, colar, e aí tem... Eu até dou risada que eu fico ali passando no meu feed, eu vejo muito anúncio de pessoas falando que fizeram milhões assim com IA, e não é verdade, né? Não é verdade, que não deu tempo ainda acho que o mercado brasileiro aprender a fazer projetos legais, sabe? Onde eu vejo que tem as pessoas que sabem fazer esses projetos avançados são desenvolvedores, hoje no Brasil. São aqueles que decidiram, eu conheci alguns, especializar. Eu conheço um que atendeu uma vez o governo de São Paulo, então tem alguns ali que tem pós, tem especialização, e a maioria aprende sozinho. E aí, com o Marketplace, voltando a falar de Marketplace, eu tive a ideia, bom, eu quero criar tipo uma Amazon da IA. Então, mas a gente começa ali, né, humilde. Então, meu objetivo era, primeiro, fazer as minhas soluções, mas a gente sabe que até para atender, você tem que dar um suporte, toda empresa precisa de suporte com a IA. Eu falei, bom, deixa eu fazer uma coisa. Muitos, que é uma coisa legal também, muitos desenvolvedores no Brasil me procuravam, ao longo desses 2 anos e pouco aí, eles me procuravam. Eu estou com uma solução aqui, você consegue indicar para algum empresário? Eu vejo que você tem canal, você faz muito conteúdo. E eu percebi uma oportunidade de colocar esses produtos dessas pessoas no meu marketplace, entendeu? Ajudá-los a encontrar, porque eu tenho essa facilidade de atrair os empresários, investimentos, e, ao mesmo tempo, ajudar o mercado brasileiro também, fazendo essa intermediação. E aí foi engraçado que, desde que eu comecei com essa ideia, eu não consegui nem mexer de tantas reuniões que eu tenho, de tantas propostas, graças a Deus. Estamos aí, não posso falar muito, mas estamos aí que até me fez vir para São Paulo, né? Porque eu tenho várias oportunidades e as pessoas, por mais que sejam muito home office, desde a pandemia, existe uma necessidade, né, do contato pessoal, de reuniões presenciais, tá? Eu falei, não, então eu tomei a decisão de estar mais perto disso. Então, assim, eu vejo muito... E aí aconteceu uma outra coisa no Natal e no Ano Novo, eu comecei a conversar com algumas pessoas, alguns empresários, sobre tokenização. Não sei se você já ouviu isso também. Está tendo um misto de IA com tokenização também, foi falado que ia ser um auge de 2025, né, essa parte de tokenização. E aí, eu pesquisando, estudando no Natal, ali, Ano Novo, porque eu estou estudando direto, eu descobri um coreano que criou, eu queria te mostrar aqui, uma pena que eu não consiga te mostrar, uma plataforma gigantesca, onde ele transformou os agentes IA em moedas, olha que loucura.
E eu tenho alguns projetos sobre isso também, que em off. Então, assim, ele transformou em moeda. E aí, qual é a forma de pagamento e negociação? Tokenização. Olha que incrível, né? Só que muitos estão falando que essa plataforma deles se assemelha muito ao GPT, porque ainda tem isso também que eu tenho falado muito na internet. As pessoas confundem o que é agente IA, o que é robô, o que é GPT. Eu comecei a criar conteúdo sobre isso. Até pela questão, aí a gente entra no marketing, né, de atrair, e principalmente o marketing digital, onde tem muita gente que aproveita da falta de conhecimento, infelizmente a gente tem isso, para vender curso. Isso me irrita às vezes um pouco, porque eu vejo pessoas que mal começaram, falando que são especialistas, entendem muito, e aí você vai ver, tem anúncio assim, olha, eu vendo 87 robôs baratos, mas não é robô, é GPT, e GPT de graça. Então, você não precisa vender isso como um robô, porque não é um robô, né? Sim. Então, começaram a dizer até que essa plataforma desse coreano, que começou também, sabe? Eu vejo que quem mais está mandando hoje no mercado internacional são os meninos jovens, os nerds, né? Ali no fundo do quarto e tal, e que tem ideias, assim, geniais. Eu acompanho muito, é incrível. E aí, voltando a esse marketplace dele, que eu achei incrível, né? Com os agentes IA transformados em moedas. As pessoas vão lá, criam um agente, colocam na plataforma dele. E a plataforma dele tem algo que eu não tenho certeza absoluta, mas está sendo falado que está valendo já coisa de bilhões de dólares. Imagina, uma pequena ideia com os agentes IA. E aí, antes da gente, né, marcar aqui o podcast, acho que foi uns 2, 3 dias eu estudando, aí eu já descobri uma outra plataforma, a gente fala de marketplace, porque quando o ChatGPT foi lançado, em 2023 começaram as primeiras startups ali, que para mim é a grande virada de jogo, porque a OpenAI, né, as Big Techs, elas não dão conta de criar produtos para massa, às vezes, elas lidam muito com as grandes empresas, né? E as startups é que trouxeram ideias geniais, eu acompanho muitas dessas, eu ia até te mostrar algumas aqui, e quero te falar um pouco também da parte de voz, que é uma parte que me encanta muito e que eu vejo que no Brasil pouco se fala, né? Então, aí eu pesquisando antes do podcast, estudando um pouco, eu descobri uma outra que já estão falando nessa forma, né? Existe uma plataforma onde você contrata agentes IA como se fossem profissionais. Um exemplo, como se você tivesse, como se fosse um LinkedIn, onde você contrata um agente IA para fazer uma tarefa. Eles estão já começando a ver o agente IA como pessoas realmente, né? Aquela fala, não sei se você ouviu logo, que o Sam Altman falou no início de 2024, que vão existir empresas, né, a gente vai ter 1 a 10 pessoas no máximo, e vão ser empresas bilionárias, todas com IA, né? Existe essa ideia, eu acredito que isso é bem real, né? Isso vai acontecer. Agora, é como se a gente estivesse naquele exercício de fazer isso acontecer, né? De fazer essa estrutura acontecer. O que eu fico um pouco de pena hoje no mercado brasileiro, principalmente porque a gente ainda não tem a mão de obra necessária para conseguir fazer tudo que as ideias que eu vejo muito mais rápidas, né? Que a gente fala, eu falo com alguns empresários que falam que a gente está 10 anos atrasados aí, mas é só essa a pena, mas eu acho que com o tempo, por isso que eu acredito muito no potencial da educação, né? A educação principalmente para criar sistemas. Por exemplo, hoje você conhece poucas pessoas que sabem que na engenharia de prompt você tem um prompt ali para conversar, um chat GPT ou com várias IAs aí, e o prompt para você criar sistemas, que é o que eu sou apaixonada. Então, se você for por esse caminho, é um outro universo, e para mim é super fácil ali de lidar. Existem até IAs que eu tenho acesso, que eu criei, algumas para você conseguir fazer isso, né? Criar esses prompts de forma mais simples. Então, assim, eu começo a falar, parece uma coisa tão comum, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, Lucila. E eu acho que essa sua fala, essa sua timeline, né? Essa visão histórica que confunde, né? A sua história até se mistura com a própria história da IA aqui no Brasil, né? Por isso que você é pioneira, né? E é interessante esse bate-papo. E você traz 2 pontos do seu extremamente importantes, entre vários que você citou, mas 2 pontos eu queria destacar. Primeiro, essa ideia de que muitas vezes a pessoa tem que, eu tenho o ChatGPT na minha máquina, no meu celular, então eu estou no mercado de inteligência artificial. E não é verdade, né? É um caminho longo onde as pessoas precisam aprender o funcionamento dessas IAs e também não só conhecer essa tecnologia, tem que conhecer muito bem o ecossistema de negócios, conhecer a empresa, né? Para poder enviar para a inteligência artificial
as informações, né, que estão ali contidas no prompt e que podem realmente ajudá-lo. Então, isso não é algo que a pessoa, por exemplo, fala, bom, eu estou na inteligência artificial generativa, eu consigo responder um e-mail, eu consigo responder. Quer dizer, isso é um caminho e demonstra que as pessoas estão ainda muito distantes de usar essas ferramentas de uma maneira adequada, por falta de conhecimento, por falta Sim. de habilidade, por falta de cultura, né, em relação à utilização. Um segundo ponto E que o você problema traz. também é o ruído, né? Um ruído ruim, muitas vezes, no próprio marketing digital, que fala uma realidade que não é real. Aí, uma realidade que não é real, fala uma realidade que não é aquilo mesmo. Então, aquela pessoa que é leiga, ela fica assim, tá, mas e agora? Eu sei muito, eu sei pouco? Aí gera ainda essa confusão, né? Exatamente. Um outro ponto que eu queria destacar na sua fala é que você também traz uma visão de marketplace diferenciada, né? Porque muitas vezes nós acostumamos a olhar por o marketplace aquelas ferramentas da Shopee, né? Ou da Magazine Luiza, né? Ou desses grandes distribuidores varejistas que hoje entendem, né, que podem utilizar a sua estrutura de negócios para que possa ampliar, né, através de uma rede de relacionamentos com fornecedores, com parceiros, ampliar a sua atuação. Né? Então, nós acostumamos a olhar muito o marketplace do ponto de vista destas empresas varejistas, né? E que muitas vezes fazem isso de uma maneira também ainda muito distante do Sim. potencial que o marketplace tem, porque pega a visão de negócios das lojas físicas e simplesmente transferem essa loja física para o mundo virtual. E que não é isso. É como eu digo sempre, né? Você ter um e-book não significa que você vai pegar o seu livro, transformar em PDF e você tem um livro digital. Né? Você tem um livro digital porque o livro digital possibilita uma série de interações que são diferentes das interações que acontecem num livro físico. Então, eu acho que você abre um caminho, né, uma visão para o potencial que o marketplace tem, né, em termos de negócio, e também o desafio, né, de utilizar esse marketplace de uma maneira adequada. Sim, não, e assim, eu até fico impressionada, porque onde, eu não sei você, mas onde eu entro na internet, os marketplaces, tudo que eu olho na internet, sites de empresa, eu não vejo IA. Eu não sei você, mas eu não vejo IA. E a gente não vê aquele básico chat que já existe desde 2023, que eu crio chats com IA generativa e você não vê empresas usando. Eu sinto também que no Brasil existe um medo muito grande. Às vezes eu falo assim, foi engraçado, eu conversei com uma empresária esses dias grande, que ela falou assim, Lucila, talvez você não seja conhecida tanto onde a gente gostaria que você fosse. Eu falei, vou chegar lá. Porque engraçado que eu não consegui fazer anúncio. Eu tive tanta correria nesse período todo que eu não consegui fazer anúncio. Eu ainda vou fazer anúncio para a escola. Então, eu sinto que deve existir também, né, um gap aí de mão de obra, de empresa que possa ajudar. Aí você tem as Big Techs são caras, né, e elas não conseguem atender todo mundo. Então, acho que no Brasil, eu sinto que a gente está engatinhando muito ainda para fazer tudo. Tem horas que tem uma amiga que ela fala assim, Lucila, você sabe muita coisa, porque você está estudando tanto? Eu sempre acho que eu tenho que estudar mais. Eu sempre acho que não, eu sei pouco. Eu falo, não, o que você sabe, ninguém sabe no Brasil. Então, eu falo, não, então vamos lá, né? Que eu sou humilde, eu acho que eu tenho que saber muito mais. É porque eu acompanho os Estados Unidos e lá os caras, assim, você sabe uma coisa hoje, você sabe outra amanhã. Eu fico até, tem horas que eu falo, pelo amor de Deus, não lança nada essa semana, não. Eu estou cansada. É muito lançamento, é muita novidade. E eu conheço uns caras muito geniais no exterior, que eles, assim, eu acompanho Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, são os gênios, né? Que estão aí desenvolvendo muito projeto legal, e eu vejo eles fazendo as coisas e falo, meu Deus, para de fazer. E eu já tive muitas ideias também, né? Tanto que o projeto Marketplace, por exemplo, voz. Você não ouve hoje no Brasil as pessoas falando de IA generativa na parte de voz. E nos Estados Unidos está super avançado isso. Eu vi até, eu tenho acho que a mesma visão que eu tive em 2023, eu tenho hoje, de que a telefonia vai mudar. E eu quero falar uma coisa também, assim, muito básica, que para mim é o chat GPT. Eu sou apaixonada pelo chat GPT, todas que aparecem aí eu não vejo muito, eu testo e não vejo que são melhores. Então, assim,
o ChatGPT ele é muito pouco usado estrategicamente ainda. As pessoas acham que é só uma conversinha, é uma pesquisa, é um criativo. Não, ele é extremamente inteligente. E eu acho que ele está fazendo uma coisa, pelo menos por mim, que eu acho que as pessoas ainda não têm muito essa noção. Imagina só, quem criou o ChatGPT? Eu fico aqui, né, nas minhas divagações internas. Quem criou o ChatGPT? Americanos, né? Então, ele pegou a inteligência do mundo inteiro. Para mim, assim, dizem que ele tem um QI acima de 155, não sei se é real, mas eu fico pensando que para o terceiro mundo, né, para países que não têm tanto acesso à educação, ele é uma inteligência americana, que se todo mundo souber usar isso da forma certa, entendeu? Usando estrategicamente, eu converso com o ChatGPT umas 200 vezes por dia. E eu consigo extrair dele coisas assim num nível que eu falo, meu Deus, eu fico chocada com o que eu aprendo com ele, com o que ele me fala. E eu fico pensando, será que todo mundo usa dessa forma? Porque eu não ouço ninguém falar assim. Pode ser que internamente, empresas, tal, usem, mas eu não ouço as pessoas falando dessa forma estratégica, sabe? Deixa eu pegar o potencial americano dele. Acho que isso traz para a gente aí uma oportunidade de até desenvolver, né, o país mais rápido, ou países aí que são subdesenvolvidos. Eu já penso nesse nível aí. Eu acho que é muito interessante. E eu fiz uma vez uma mentoria para uma empresa que eu fiquei chocada, que o empresário falou assim, eu fiz um promptzinho, ele falou, ele é capaz de fazer isso? É uma coisa muito básica, entendeu? Como que tem muita coisa que a gente pode ensinar ainda. O que eu acho é que o brasileiro, por exemplo, tem que estar mais aberto a aprender, né, sobre a generativa. Eles acham que, como você falou, eu já mexo no ChatGPT aqui todo dia, tá bom. Não, é só ele. Se você focar só no ChatGPT, acho que dá para fazer um curso de 2 anos. Uma pós, um MBA, eu vejo dessa forma. E eu estou para lançar uma coisa que eu estou com dificuldade ainda, porque é muita coisa para fazer, mas eu quero lançar um curso avançado de engenharia de prompt e um livro. O livro seria uma ideia bem, bem legal, que depois eu vou divulgar, depois eu posso até te explicar. É uma forma de organizar como usar o prompt, como usar o ChatGPT, sabe? Tipo aprofundar no uso do ChatGPT, porque a gente vê muito pouca gente que usa mesmo. É só um textinho aqui, um criativo ali. Não, ele é muito mais poderoso do que isso. Eu acho que é até um poder mesmo. Uma empresa que sabe usar um ChatGPT como deveria é um poder. Por exemplo, eu tenho vídeos no canal, né? Hoje eu não tenho mais tempo de fazer vídeo como eu faço antes, como eu fazia no início, mas eu tenho vídeo no canal que fala, olha, metaprompt, tem várias técnicas de engenharia de prompt. Você usar a própria IA para evoluir no seu prompt, é uma delas. Aí a outra encadeamento de prompts. Então, tem várias técnicas ali, e eu falo o seguinte, cada modelo você tem que aprender a lidar com eles separado. Aí eu ensino ferramentas na escola, eu ensino... Então, se você pega esse combo aí e começa a aprofundar só no ChatGPT e algumas IAs que eu gosto, como o Google, que eu ia até te mostrar algumas coisas, e a Anthropic, que o Google ele tem umas ferramentas incríveis de IA generativa, que eu gosto muito também, pouca gente conhece, né? Não sei se eu vou falar no Notebook LM, que se você aprofundar, ele faz até podcast. Sim. Você viu que ele faz podcast? Sim. Nossa, fantástico. E tem também o Google para Dev. Eu gosto muito das ferramentas de Dev, quando tem API. Eu vou para esse mundo aí, sim. E é engraçado porque eu acho que a IA também ela democratizou a oportunidade que as pessoas têm de estudar sem mesmo formação. Tanto que hoje eu sou chamado para projetos assim que eu nunca imaginei que eu fosse ser chamado na vida. Mas por quê? Porque eu estudei de forma autodidata. Eu não, apesar de eu valorizar muito a faculdade, hoje, se você pega e faz uma faculdade e estuda a inteligência artificial, você vai voar, entendeu? Não tem nem... Eu estou aqui divagando, tá? A paixão é grande. Então, eu estou falando assim, as coisas, os pontos que eu acho mais inteligentes, que eu acho que o Brasil precisa evoluir. Telefonia e IA, eu tenho falado dessa forma, porque até conversando com o ChatGPT, ele fala, não, você tem toda a razão. Ele é bom porque tem muita razão. E realmente, assim, eu acho que isso não vai mudar da noite para o dia, mas eu acredito que a telefonia vai mudar, a telecom vai mudar. E já tem telefônicas que eu conheço, alguns desenvolvedores que estão trabalhando dentro de telefônicas aí para começar a implementar a IA generativa. Hoje eu consigo entrar numa plataforma que eu trabalho de dev para IA, que você cria agência de voz para atendimento, que faz até 70 ligações simultâneas, tem ideia? 70. Chega a 70, 100 ligações simultâneas. Imagina o que ele não consegue fazer. Você consegue criar lá, olha que básico, eu ia te mostrar, mas vou te falar. Você pode chegar lá, jogar uma planilha, tenho 10 mil leads, o agente de voz vai ligar. Nos Estados Unidos tem regra, né, para ligação fria, que eu acho que ainda não tem.
por enquanto dá para aproveitar, mas para não ter spam e tal. Mas vamos supor que você cria uma lista e não exagere, mas você ligue, né, para captação de leads. Você consegue hoje, olha que loucura com a voz, criar anúncios e as pessoas que retornam daquele anúncio e fazem um cadastrinho, a própria IA liga para esse anúncio. Então tem coisa assim altíssima para voz. Voz, para mim, é uma das minhas paixões maiores. E que eu estou tentando fazer com que ela cresça, sabe? Ter alguns investimentos, algumas coisas. Porque isso, para mim, não tem preço. Você poderia, na minha concepção, minha vontade é criar uma telecom de IA generativa, sabe? Já começando como uma telecom. Então, assim, ainda falando, nos Estados Unidos, as pessoas mais inteligentes, elas conseguiram, que tiveram, né, investimento, elas conseguiram também criar muitos novos negócios. A IA também dá essa possibilidade, né? Ampliando aqui o que a gente está falando. Criar novos negócios, criar novas startups. Então, eu tenho falado muito, assim, todas umas conversas aí internas, né? Falado muito sobre startups também. Então, acho que a gente tem muitas possibilidades, a gente só precisa encontrar as pessoas que queiram realmente arregaçar as mangas aí para criar projetos para empresas. Eu acredito muito para a empresa, é onde a gente vai mudar as coisas, né? Os indivíduos a gente sabe, né? Eu acho que se as pessoas assim que não são focadas em empresas, mas se elas pelo menos se aprofundassem no ChatGPT, acho que o Brasil já mudava até a realidade dele. Eu já vejo dessa forma, eu posso estar assim, pensando aqui sozinha, mas eu pelo menos para mim, o ChatGPT ele vale ouro, sabe? Eu tento testar essas que vêm dizendo que vão sempre ultrapassá-lo, mas no final das contas, para quem tem prática, testa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Eu até usei aquele DeepSeek que foi lançado. Sim, sim. Vamos testar. Porque uma coisa é o que eles falam, outra coisa é na prática, né? Eu sou muito assim. Eu levei umas 3, 4 perguntas para ele entender o que eu estava falando. Se eu falar com o ChatGPT, ele me entende na hora. Eu falei, bom, para mim já perdeu ali a credibilidade. O que é genial, que todo mundo está falando sobre para essa nova IA, é porque ela consegue fazer por menos. Mas aí, pesquisando bem, a gente está descobrindo aí que ela usou o treinamento do ChatGPT, entendeu? Então, aí não, né? Tem que fazer a conta toda. Se você usou uma IA aí de bilhões, depois gastou mais 6 milhões, então você não gastou mais só 6 milhões, você gastou 6 milhões mais bilhões. É aquela guerrinha que a gente vê, e que é uma outra coisa que eu queria falar, assim, que eu percebo que eu acho chato, né? Porque fica essa competição pesada, né? Eu acho que tinha que ter mais um sentido de colaboração, mas infelizmente aí a gente entra naquela parte mais delicada. Negócios, né? Mas no Brasil eu vejo assim, você competir lealmente é legal. Agora, aí a gente fala do marketing, né? O que o DeepSeek fez agora? Uma baita de um marketing, né? Violento para mostrar que eles são, né? Aí os Estados Unidos com raiva tá lá só vendo os podres. Por exemplo, um dos piores para mim é a questão da segurança, né? Sim. Que dificilmente você vai colocar dados ali de empresas importantes. E assim, eu teria muita coisa para falar, mas uma parte que eu acho também que você vai gostar, dados. Se ouve falar muito pouco no Brasil sobre dados, tratamento de dados. Estados Unidos, eles falam isso o tempo inteiro. Uma IA, ela nunca vai ser boa se você não tiver um bom trabalho em cima dos dados. Por isso que eu comecei a fazer alguns cursos sobre isso, sobre esse tratamento dos dados, como treinar. E foi até engraçado que eu já fazia algumas coisas, né, em 2024. E aí eu fui a um evento no Citibank que foi muito legal. E estava lá o Google, a Petrobras, os cabeças de todas as empresas que estavam trabalhando com isso em 2024. E muitas das técnicas que eu já usava com os dados, eles já estavam usando. Então, assim, é legal que você vê que você está num nível legal, né, de conhecimento. Perguntas? Tem alguma dúvida? Eu acho que você falou o final agora, que você falou, né, dessa cultura de dados. De fato, o Brasil tem que evoluir bastante, porque isso não acontece só agora. Eu lembro que quando eu lancei meu primeiro livro sobre CRM, que foi em 91, né? Já faz um bom tempo, e nessa época nós falávamos a mesma coisa. Se eu estivesse realizando um podcast em 1991, eu ia falar dessa dificuldade de se trabalhar com dados, e até hoje. Agora, é claro, o americano sempre trabalhou com dados, eles também têm um banco de dados público genial, eles sabem de tudo, quantas pessoas compram em determinado lugar, e você vê, quando eu fiz a minha tese de doutorado em 2005, e que eu usei o Ministério da Cultura, quer dizer, entrei no site do Ministério da Cultura para saber os patrocínios, porque eu trabalhei em cima da Lei Rouanet,
e do marketing cultural e da utilização das leis de incentivo para incremento do mercado cultural, eu entrei no Ministério da Cultura e tinha dificuldade de ter informações de um ano para outro sobre projetos na área cultural. Então, assim, você entra no ministério, onde que você imagina, bom, ali eu não vou ter erro, né? Eu vou ter um histórico de 10 anos, 15 anos, 20 anos, com informações importantes para poder mapear uma tendência, né? Tendência se faz com base em histórico. Agora, se você não tem histórico, ou se as pessoas mudam a base do histórico do jeito que elas querem, né? Você vai em determinados institutos, eles decidem, não, nós vamos fazer o cálculo esse ano pelo IGPM. Não, mas o outro ano nós vamos fazer pelo dólar, depois nós vamos fazer pelo euro. Você perde completamente a possibilidade de analisar e de fazer uma tendência. Então, assim, o que você colocou, e eu estou reforçando agora com a minha fala, é que realmente nós não temos cultura de trabalhar com dados, mesmo porque nós não temos dados. Né? E isso é que torna... E o americano, como você mesmo disse, para eles é tão natural, eles vão num local e eles têm dados de 10, 15, 20 anos, eles conseguem entender, né? O ponto que você tocou foi a cultura. Quando você tem cultura de dados, por exemplo, eu comecei esse projeto com o Venture Capital em 2024, e a gente começou criando os projetos de IA na própria empresa deles. Uma das empresas era muito grande. E foi uma confusão para eu receber esses dados e treinar. Tipo assim, e eu já falava, olha, quando a gente criar a startup, porque a gente estava tentando criar uma startup, a gente tem que ter um setor de dados. Tanto para pequenos quanto para grandes. Pequenos, você vai tentar fazer uma escala ali, algum projeto de escala. Mas os grandes, então, você tem que ter um cientista de dados, você tem que ter profissionais que saibam isso, somado com especialização em IA. A IA, se você não tiver um bom preparo de dados numa empresa, aí entrando, né, na parte de empresa, para treinar uma IA, para criar uma IA que vai fazer um atendimento, seja de voz, seja de texto, seja de preditivo, o que for, ainda mais preditivo, né, análise preditiva, você tem que ter um especialista de dados. E você não tem ideia que eram pessoas muito inteligentes, as responsáveis pelo fundo, pessoas muito esclarecidas de empresas de tecnologia e tinham dificuldade de me ouvir nesse sentido, por causa da cultura, né? Assim, e é importante até falar uma parte que eu acho assim, pode parecer, né, coisa de mulher um pouco, mas eu acho também que nesse mundo eu me vejo rodeada, né, um mundo de tecnologia é um mundo que tem muito homem, né, quase 100%. Eu sou ali, né, uma minoria. E aí eu vejo, por exemplo, tem muitos empresários grandes, assim, bem conceituados no Brasil, mas quando você fala com ele, ele não sabe nada, e aquilo eu sinto que incomoda um pouco, sabe, para ele aceitar. Então, acho que um pouco de humildade também vai ser necessário até para fazer as empresas crescerem aqui, eu não sei. O ego fala, né? Mas você entende, isso gera também aquela coisa da zona de conforto. Sim. Eu já tive pessoas que me contrataram para falar assim, não, eu quero saber de você se essa IA vai passar a minha empresa. Aí eu comecei a explicar, a pessoa começou a ficar meio com o ego incomodado, porque não acompanhava. Não, tá bom, eu já entendi que essa IA não vai dominar meu negócio agora. E não aceitava aprender, sabe? E eu sinto que vai precisar aprender. Se quiser usar IA, vai ter que aprender, não tem jeito. E principalmente a parte de dados. Porque aí, por que eu toquei nesse assunto? Você entra numa empresa grande, normalmente ela não tem uma cultura de dados. E os dados são uma confusão. Então, você já tem que tirar um tempo ali só para organizar os dados. Qual é a melhor forma? Você pode eu tenho uma visão estratégica de como orientar as empresas com dados. Mas na hora de realmente fazer um bom tratamento, você tem que chamar um especialista. Aí você tem que ter a ciência de dados, sabe? E por aí vai. Então, essa parte, para mim, é número 1. Engraçado que você não ouve falar disso no Brasil. Deve ser porque você falou, né? A cultura não tem cultura de dados. E o próprio Estados Unidos fala muito de que os dados são muito sujos, né? Tem muito ruído, tem muita coisa. Mas para uma IA funcionar bem, a primeira parte são os dados, depois você vem o prompt, depois aí vem uma série de coisas, tem os testes, tem uma outra coisa que eu vejo hoje no Brasil. Muita gente no marketing digital, principalmente, falando, cria sua IA em 5 minutos, só para chamar atenção, porque você não vai criar uma coisa eficiente em 5 minutos, nem um dia e nem uma semana. Eu acompanho muito o pessoal da Austrália, dos Estados Unidos, as agências, né, eles fecham um projeto aí para no mínimo 90 dias, para testar,
tem que fazer teste interno, implementar. Depois, eu estou tentando passar essa cultura aqui. Não é simples, que o pessoal quer uma coisa muito imediatista. Mas aí vai aquela história, a tecnologia vai com erro, entende? Então, aí ainda tem aquela coisa de você... Mas tem como você mitigar os erros, sabe? Se você fizer da forma certa, sem pressa, da forma correta, né? Falei bastante. Bom, Lucila, é uma delícia te ouvir falar, né? O seu conhecimento é visível, né? E a sua paixão por esse assunto também é visível, né? Mas nós estamos chegando ao final desse bate-papo. Aliás, né, antes de iniciar, até comentei com você, né? Eu falei, olha, é um tema tão complexo, com tantas vertentes, e ainda, né, nós fomos atrevidos de juntar a inteligência artificial, que já é algo bem amplo, e cruzando com o marketplace, ou seja, é um desafio. Eu nem falei muito nem do marketing, né, que a gente queria falar. Quanto mais o place. É muita coisa. É muita coisa, mas nós estamos chegando ao final, né, nosso tempo aqui do nosso podcast. Claro que o canal vai ficar aberto para que a gente possa voltar a falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso esse nosso podcast, pelo assunto que é atual, que é dinâmico, né, como você mesmo disse. E queria deixar esse espaço, né, esse tempinho final para você falar como que as pessoas encontram, né, a Lucila, LinkedIn, a sua escola. Eu achei super interessante. Eu quero que você fale assim, né, das pessoas acessarem a sua escola de inteligência artificial generativa, porque eu acho fundamental, né? A educação, ela é extremamente importante para fazer as coisas certas, né? E eu queria que você falasse dos seus projetos para a gente fechar o podcast. Tá bom. Bom, a forma acho que mais rápida de me achar, talvez o Instagram, luciola.coelho. É no meu nome mesmo. E também tem o LinkedIn, LinkedIn, agência de IA, Lucila, eu não lembro. Mas se eu colocar Luciola Coelho, ainda bem que meu nome é diferente, então dá para achar rápido. No canal do YouTube, Agência DIA, @agência DIA. É o canal do YouTube também que eu tenho muito carinho, muita paixão por ele. E com certeza vou colocar esse podcast lá. Projetos, né? Lá no LinkedIn mesmo, no Instagram, no LinkedIn, no canal, eu já tenho o link da escola, que é escolaia.com, e do Marketplace é aimarketplace.com.br. Qualquer um desses contatos aí a pessoa vai chegar. A escola está na Hotmart. Eu tenho a escola inteira, que a pessoa tem acesso a várias aulas, mais de 50 aulas que tem lá. E também estou lançando os projetinhos menores, que são os pockets. Tipo, você quer só aprender como criar agente de voz. Aí você vai ter os projetinhos menores, você não precisa acessar a escola inteira. Então, tem alguns que eu vou lançar esse ano. Tem agente de voz, eu vou criar um que é multi-agentes, que tem uma solução incrível, que você faz um comando de voz, que tem ali... Agora estão criando tipo um arsenal de agentes para interagir entre eles em várias funções. Então, tem muita coisa legal. Então, meus projetos são esses, né? Os sites, os contatos, e acho que esse ano vai ser difícil atender tanta gente tão rápido, se Deus quiser. O objetivo é que a gente crie aí umas startups bem legais para trazer mais coisa para o Brasil em escala, né? Que a gente consiga atender mais pessoas. Minha vontade é essa, é ampliar meu conhecimento para mais pessoas aí, e ajudar também, porque eu falo assim, eu preciso contratar pessoas, né? Então o pessoal tem que estudar para eu contratar no futuro. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, me senti muito honrada. Eu dou muito valor à universidades. Eu falei, nossa, o professor da PUC me convidar, para mim foi assim, fiquei até nervosa. Mas somos nós que agradecemos. Foi mais do que uma entrevista, mais do que um bate-papo, foi uma aula, né? Uma aula de negócios. E eu quero te agradecer demais essa disponibilidade, né? Nós já estávamos namorando essa entrevista já faz um tempinho, e deu certo, funcionou. E eu queria te agradecer poder demais. Colaborar muito mais daqui para frente, né? Sem dúvida alguma. Principalmente na educação, tomara, que eu quero muito. Nós conversamos anteriormente, né, antes de começar, e tem coisas boas que vão surgir aí no futuro bem próximo, né, Luciana? Com certeza. Então, queria mais uma vez agradecer e, eu que agradeço. Prezados ouvintes, até o nosso próximo bate-papo. Até lá. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.
Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.